Bom, aqui está meu livro, Sonhos e Visões, os Segredos de Deus. Eu sou um péssimo vendedor de livro, eu não sirvo para isso. Eu sei escrever, quem sabe vender é minha esposa, né? Ela vende, né? Mas eu tenho certeza que quando Deus me deu esse livro, logo vocês vão saber do segundo livro que está saindo agora, no mês de maio ou junho, chamado Faça Conforme as Suas Forças. Eu vou estar, com certeza, mandando de presente para o pastor Leandro. E esse livro aqui eu quero presentear, né? Eu presenteei todas as vezes que eu ministrei aqui, e eu quero presentear. E quando estava orando sobre quem presentear, eu vi um rapaz aqui do lado de cá, com a camisa branca, uma barbinha, está lá no fundo, eu acho que está lá no mezanino. Tem alguém aí do mezanino de camisa branca? Eu acho que é você mesmo, sim, você mesmo. Você quer vir pegar o livro aqui, meu irmão? Vem aqui pegar, que é seu. Eu quero abençoar a sua vida, tenho certeza que vai ser um tempo de Deus para você, e eu sei que o Senhor vai falar grandes coisas ao seu coração, sentindo o coração de te abençoar, e tenho certeza que vai trazer grandes coisas para a sua vida. Como é que é seu nome, irmão? Tadeu, que nome bonito, hein? Deus abençoe a sua vida, viu? Continua firme nos propósitos do Senhor, seguindo firme nessa casa, que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 25. Quero fazer uma leitura até o versículo de número 34. Assim diz a palavra do Senhor: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, diga comigo, de repente. Mais uma vez, de repente. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e todos da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós já louvamos, oramos, ofertamos aqui nessa casa. Somos gratos pela sua presença e agradecemos por podermos estar aqui com saúde para poder te servir. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada família aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale por meio da sua palavra. Me dê graça e sabedoria para transmitir o encargo da sua palavra. Somos tementes a ti, Senhor, e sabemos que tudo é para honra, glória e louvor do teu santo nome. E nós dizemos amém. O texto que eu li agora e o sermão que eu quero ministrar nessa noite se chama
governados por uma visão, governados por uma visão. Antes de Paulo e Silas estarem presos naquela cadeia, naquele cárcere, como homens perigosos, que para muitos ali pareciam, Paulo e Silas sempre foram governados por uma visão. Eles tinham uma visão que os governava. E eles estavam em Filipos e uma jovem começou a dizer que eles eram homens de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e anunciavam a salvação. E de repente aquilo começou a incomodar Paulo, porque ele percebeu que aquilo não vinha de Deus. Aquilo ali era uma ação do inimigo de Deus que aprisionava aquela moça. E aí Paulo expulsou aquele espírito. Os vendedores que usavam aquela moça, que usavam aquela jovem, eles ficaram perturbados, falaram mal de Paulo, e no final da história, Paulo foi fustigado, ele e Silas. Eles foram castigados brutamente, espancados com varas, lançados no cárcere e foram amarrados com os pés no tronco. Agora eu quero que você imagine uma cena. Nós acabamos de ler um texto que diz que era meia-noite. Naquele lugar, numa prisão que não era composta de muitas coisas que davam liberdade para os homens. Era uma noite muito sombria para alguém fiel estar ali, ele, Paulo, com Silas, depois de serem espancados por uma coisa que não era justa. Noite sombria, escuridão dominando aquele lugar, e no meio daquela prisão, dois homens que eram governados por uma visão, que não abriam mão da visão que tinham, que carregavam no seu coração uma visão que não estava na mesa de negociação. Paulo e Silas não negociaram a visão deles. Eles entendiam que tudo cooperava para o bem daqueles que serviam a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei o que você tem passado, das suas noites sombrias, dos projetos, dos processos que você tem passado, mas uma coisa eu tenho certeza, pode estar a noite sombria, pode ter chegado a escuridão, pode estar passando por um momento de trevas, de enfermidade, de doença, pode vir qualquer tipo de situação. A visão que Deus entregou a você, a visão que Deus entregou a essa igreja, não está na mesa de negociação. Deus não chamou você para negociar isso. Deus colocou você nesse lugar e Ele vai cuidar de você, mesmo na noite mais difícil da sua vida, mesmo no período mais difícil da sua história. O Senhor que reina no céu continua reinando na sua vida, Ele continua governando a sua casa, Ele continua cuidando de você. Então você não deve colocar na mesa de negociação a sua fé, aquilo que governa a sua visão, a sua célula. Nada daquilo que Deus entregou na sua mão não está na mesa para se negociar. Muitos hoje, por qualquer coisa, eles estão negociando algo que Deus entregou para eles. Mas nós, como cristãos, usamos os períodos mais sombrios da nossa vida, os períodos de maior dificuldade que nós venhamos passar, para entendermos que alguma coisa Deus quer com tudo isso. O processo que nós passamos é necessário para que lá na frente nós venhamos ajudar outros que vão passar pela mesma coisa. Então Paulo e Silas estavam os dois presos à meia-noite numa prisão, e ali duas pessoas numa prisão sozinha ali com outros presos, mas dois cristãos ali presos, eles tiveram uma grande ideia. Eu acho que isso que é o mais incrível. Não precisa de muita gente para começar uma célula. Não precisa. Paulo e Silas resolveram, vamos fazer o seguinte, vamos começar a louvar e adorar o Senhor aqui dentro. Meia-noite, só nós dois aqui, vamos começar a louvar. Naquela época não tinha saxofone, bateria, baixo, não tinha nada disso naquela prisão, mas tinham dois homens que não negociavam a sua visão. Paulo e Silas estavam ali dentro presos com nos troncos, com cadeias, grilhões presos com troncos. Mas a sua alma, os seus espíritos estavam livres em Cristo Jesus,
para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei o que está te prendendo, eu não sei se é a sua timidez, eu não sei se é a sua incredulidade, eu não sei se é a sua falta de fé, eu não sei se é a sua desconfiança de se entregar plenamente à obra de Deus, eu não sei se é um problema de dificuldade de perdoar, eu não sei o que está te prendendo, mas uma coisa eu sei, pode te prender as pernas, mas a mente e o coração não pode estar preso. A mente e o coração do cristão está em Cristo Jesus, o Criador do céu e da terra. É para Ele que nós louvamos, é para Ele que nós adoramos. Pode parecer que não há sinal de libertação, pode parecer que tudo está perdido, que nada vai dar certo, pode parecer que é a meia-noite, mas mesmo nessa hora, o nosso Deus é capaz de mudar toda e qualquer situação. Paulo e Silas começaram uma célula dentro da prisão. Células começam em lugares improváveis. E eu vou dizer para vocês, Igreja Batista da cidade, se preparem que vai começar a aparecer célula nos lugares mais improváveis dessa cidade. Lugares que vocês nunca imaginaram, vai começar a aparecer célula. Célula na escola, célula em compartimentos públicos, células em praça da cidade, vai começar a aparecer célula, isso daí vai começar a acontecer, porque Deus é especialista de começar a fazer aparecer a sua obra em lugares que nós menos esperamos. Eu tenho certeza que se o Senhor chegasse em você e falasse assim, olha, você vai expulsar um demônio ali, depois você vai levar umas pancadas, vai ser fustigado com vara e vão te colocar lá dentro da prisão, e quando você chegar lá dentro da prisão, você faz o seguinte, você começa a me adorar e louvar à meia-noite, tá tudo bem? Vou dizer uma coisa para vocês, Deus fez isso comigo de uma outra forma. Na época do Covid-19, eu, sem nenhuma comorbidade, pastoreando lá em Rio Bananal, pastor Leandro, peguei o Covid-19, fui para Campos, no Rio de Janeiro, numa conferência de célula lá, tinha 44 pessoas dentro do ônibus. Adivinha quantas pegaram Covid? Uma. Agora pergunta quem? Pergunta aí. Não, está muito fraco. Quem? Pergunta. Quem? Eu peguei. O único dentro do ônibus. De tantas pessoas, eu que peguei. Irmãos comigo dormindo no quarto. Eles davam risada, brincavam e tal. E eu passando álcool na mão, fazendo de tudo, com máscara. Eles andando sem máscara não pegaram, eu peguei. Cheguei em casa, passei para minha esposa. Ela com algumas comorbidades, e ela passou pelo Covid sem nada. Agora o Leandro, meu Deus do céu, eu achei que eu ia para a glória. Neném pequeno, não tinha o Natanzinho ainda. Sabe o que aconteceu? Começou a fazer falta de ar, eu ter falta de ar. Ativou uma asma que eu tinha quando criança. E fui parar no hospital. Fui uma vez, me mandaram para casa, na segunda vez falaram, você vai por tubo de oxigênio, você vai ter que ficar aí. E aí eu fiquei dentro do hospital, dentro de uma sala. Nessa sala, nesse quarto, tinha eu, um senhor de 85 anos de idade, um jovem de 39 anos de idade e um senhor de 60 e poucos anos de idade. O de 85, no dia que eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, você está muito jovem para estar aqui, eu já estou indo embora hoje, tá bom? Eu falei, rapaz, ele tem 85 anos, está falando isso para mim? Eu acho que ele vai embora mesmo. Aí ele levantou, começou a fazer uns exercícios assim, meio, né, assim, eu estou forte e tal. Aí o médico chegou e falou, doutor, estou pronto para ir embora. Eu falei, rapaz, ele vai embora mesmo. Pegou, o médico deu a alta para ele e foi embora. Ficou eu e mais os três. No outro dia, o jovem de 30 e poucos anos começou a piorar. Foi parar no tubo, na UTI. 2 dias depois, aquele menino morreu. E só ficou eu e o senhor do lado, 60 e poucos anos de idade. Ele e a esposa dele tinham sido internados na mesma época. Deus colocou eu com um tronco, no tronco, com as cadeias lá e não conseguia sair. E ainda lá com a veia lá marcada e com oxigênio. E aí, naquele lugar, não conseguia dormir à noite. E naquela bela noite, era a segunda noite que eu estava ali, aquele senhor, ele deu
um grito ali dentro do quarto, umas 7 horas da noite, e disse assim: eu não vou ver mais a minha esposa, eu não vou ver mais os meus netos, eu não vou ver mais os meus filhos, acabou para mim, eu não vejo mais esperança. E eu estava lá dentro, aí eu peguei, o Espírito Santo me incomodou e falou para mim: fala para ele da minha pessoa. Ele se chamava Ciro. Eu falei: ô seu Ciro, com muita dificuldade para falar, falei: seu Ciro, o senhor crê que Jesus pode mudar a história do senhor? Eu vou contar uma história para o senhor. E eu contei uma história para ele, falando sobre quando Jesus estava dormindo na popa do barco, e os discípulos todos desesperados. De repente Jesus levanta, ergue a mão e diz: acalma-te, vento, emudece. E aquele vento parou e tudo se acalmou. Aí eu olhei para ele e disse: o senhor crê que Jesus pode mudar a história do senhor? Aí ele disse assim para mim: eu creio. Eu falei: o senhor já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já chamou Jesus para a vida do senhor? Ele disse: não. Eu disse: posso fazer uma oração? E eu fiz uma oração aqui, e eu deitado aqui, ele naquela cama do lado de lá, eu orei, e ele repetiu, e no final das contas aquele homem chorou ali naquela hora, e eu falei: meu Deus, ele recebeu Jesus, que bom, glória a Deus por isso. Estou me sentindo aqui preparado, já estou feito, já fiz aqui, e a saturação abaixo de 90. A minha saturação estava abaixo de 90. Eu não tinha como conversar com a minha esposa. Naquele lugar, aquele homem naquela noite, ele não tinha dormido as outras 2 noites comigo. Pensa num homem que roncou a noite toda. Ele passou a noite toda dormindo e roncando, e eu acordado, eu falava: meu Deus do céu, ele está dormindo bem. Eu queria só um pouquinho desse sono e não vou conseguir dormir. E eu tinha falado para ele: seu Ciro, o senhor vai sair daqui de mãos dadas com a sua esposa. O senhor vai embora desse lugar. Jesus vai dar oportunidade para o senhor ver os seus netos. Aí ele olhou para mim: é mesmo? Vai dar, pode ter certeza disso. No final das contas, passados uns 2 dias, seu Ciro estava com a saturação 97 e a minha 91, 90. E de repente chega o médico e diz assim: seu Ciro, na entrada do quarto: seu Ciro, hoje está no dia do senhor ir embora. Só que o senhor não vai embora sozinho, trouxe uma surpresa para o senhor. E entra a mulher daquele homem dentro daquela sala, e os dois se abraçam. E aquele dia, aquele homem e a esposa dele foram embora. E ficou só quem dentro do quarto? Só eu. Um tinha morrido, um tinha saído feliz da vida, o outro tinha saído, só ficou eu. Eu falei: Senhor, agora resolve esse problema para mim, pelo amor de Deus. Nesse dia, passado alguns minutos, entra uma enfermeira no quarto. Eu acho que aquele dia ela não estava num dia muito bom, para não falar outras coisas. Ela olhou para mim e falou assim: nossa, deixa eu medir sua saturação. Mediu, falou: está 89, se continuar assim, amanhã você vai para o tubo. Eu falei: meu Deus, eu vou para o tubo? Ela falou: vai para o tubo, eu vou trazer uma máscara. Eles colocam uma máscara aqui, e aí eu respirava aquele negócio, mas não voltava. O interessante disso tudo é que naquele momento de dor e de prisão, começou a me dar saudade da minha família. Eu não tinha saudade de muitas coisas, mas a saudade da Vanessa, da Valentina na época era muito forte. E eu sozinho naquele quarto comecei a chorar. Senhor, o que está acontecendo? Comecei a louvar o Senhor. Eu não sei cantar muito bem, mas as músicas que eu cantava, apesar de ser um cristão um pouco mais antigo, eu cantava assim: o meu Deus é o Deus do impossível. E aquele dia, eu comecei a cantar esse louvor, mas quando eu acabei de cantar e chorando assim, eu falei: Senhor, ou o Senhor vai me tirar daqui, ou o Senhor já prepara e cuida de tudo para a Vanessa e para as crianças. Se você perguntar para ela, ela já estava sentindo no coração assim: se Leandro partir, Senhor, cuida de tudo para mim. Porque uma coisa ela tinha certeza: o marido dela estava indo para um bom lugar. Mas aprove a Deus, pela graça dele, me conservar naquele quarto. Porque agora eu vou chegar no final da história. De repente, estou lá no quarto com as mãos, com essa mão com o soro aqui. Deitado no quarto, lá na cama,
tinha acabado de tomar café, comer alguma coisa, bem leve. Chega um rapaz correndo na porta do quarto. Pastor Leandro, é só um louco para acreditar nisso, mas como nós somos cristãos, a gente crê, porque eu, por exemplo, eu vivi, ninguém me contou. Chegou um rapaz na beira do meu quarto, assim, chegou na porta do quarto, olhou para mim e disse assim: o senhor é o pastor? Aí eu digo: como é que esse cara sabe que eu sou pastor? Eu não falei dele, eu não conversei com ele, não sei nada. O senhor é pastor? Eu disse que eu sou. Ele falou: vou contar uma história para o senhor. Talvez o senhor não acredite, porque o senhor nunca me viu. Eu sou de uma cidade chamada São Gabriel da Palha. E nessa cidade, eu peguei Covid e vim parar aqui nesse hospital. Eu sou um crente que estou afastado dos caminhos do Senhor há muito tempo. Há 4 dias atrás, eu entrei aqui nesse lugar. E ao entrar aqui, a minha saturação estava baixa, 89, 90. E eu falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor me dá uma oportunidade de sair desse lugar, eu quero me reconciliar contigo aqui dentro, eu quero sair e te servir para toda a vida. E o Senhor falou para mim que Ele ia me dar essa oportunidade. E Ele falou: você vai contar 4 quartos para frente, aquela pessoa que estiver deitado lá é um pastor, você pede para ele te abençoar e vai embora. Aquele menino, aquele rapaz chegou lá e disse: pastor, eu estou indo embora hoje, mas eu não posso ir sem a sua bênção. Põe a mão na minha cabeça e ora por mim. E eu impus a mão sobre a cabeça daquele homem, e eu comecei a orar e chorar, e ele começou a chorar também, e eu comecei a abençoar a vida dele. Disse: você está voltando para Jesus, que maravilha, que Deus possa te levar em paz para a sua casa, para a sua família. Ele disse: eu nunca mais quero sair dos pés do Senhor. Ele foi embora, e eu continuei lá, só mais uma noite, porque na outra noite, a enfermeira que chegou, ela não falou que eu ia para o tubo, ela falou: sua saturação já está boa, pode se preparar, que você está indo embora. Há tempos na nossa vida que Deus vai nos prender em algum lugar. Eu fiquei preso naquele lugar, naquele hospital, porque Deus precisava alcançar 2 pessoas ali dentro, e por conta disso Ele me levou lá para dentro. Assim também, por meio das suas dificuldades, das suas debilidades, talvez Deus vai usar você para poder alcançar outras pessoas que precisam do Evangelho. Então, que você não negocie aquilo que Deus colocou no seu coração, que você seja governado pela visão que Deus deu para você. Porque quando Deus nos leva para um lugar, é porque Ele tem um propósito específico, e foi o que aconteceu em Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo foi parar dentro de uma cadeia, ele e Silas, e naquele lugar, à meia-noite, eles começaram a orar. Atos 16, 25 e 26 vai dizer: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu quero dizer para você que na hora da meia-noite, no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento que você estiver passando por grandes provas, a adoração liberta você no meio das adversidades. A adoração de Paulo e Silas não dependia das circunstâncias que eles viviam, mesmo na prisão, mesmo presos no tronco, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. O que eles tinham eram os pés amarrados, mas os lábios livres para adorar. Hoje o Senhor procura cristãos aqui dentro desse lugar, que estão prontos para adorar o Senhor, e eu tenho certeza que você pode louvar o Senhor com tudo que você tem. Nessa noite, erga palavras de adoração ao Senhor, nesse momento, que você possa adorar o nome do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Igreja, você pode adorar, você pode dizer a Jesus: Jesus, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que salva, Tu és aquele que transforma, aquele que restaura. Nós cremos que por meio do Seu nome,
tudo pode mudar, e eu tenho a certeza que eu não sei quais são as prisões que estão te prendendo, as cadeias que estão te aprisionando, mas o que eu sei é que a adoração alegra o coração de Deus, e Deus habita no meio dos louvores. Neste momento, você pode adorar ao Senhor, render louvores, adoração ao seu nome, e aprender a adorar mesmo no meio das lutas, porque você sabe que a adoração abre caminhos que parecem impossíveis. Paulo e Silas estavam presos no tronco, mas a presença de Deus estava ali. É melhor estar numa prisão, preso, mas com a presença de Deus, do que num palácio livre, sem a presença do Senhor. Deus quer homens e mulheres que estejam conectados com o céu, a ponto de quando eles começarem a louvar, a adorar, a exaltar o nome do Senhor, haja tremor nos alicerces de prisões sejam abaladas, imediatamente essas prisões sejam quebradas. Nessa noite eu estou orando para que caia todas as prisões, grilhões sejam quebrados nessa noite, grilhões de depressão, grilhões de ansiedade, grilhões de falta de fé. Nessa noite todos os grilhões, em nome de Jesus, serão abalados, para que Deus leve você, para que você seja governado por uma visão dentro da sua célula, dentro da sua casa, que você seja instrumento do Senhor. Grilhões serão quebrados nessa noite. Há grilhões que serão esmagados nessa noite. Há um pouco tempo atrás eu fui encontrar com um jovem que eu estou discipulando ele. E nesse dia esse jovem chegou em mim e falou: pastor, eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém, mas existe uma coisa que me prende há mais de anos e eu não consigo lidar com isso mais. Eu prefiro a morte do que viver desse jeito. O que o senhor disse para mim? Será que se eu morrer eu vou para o inferno? Porque eu não sei mais o que fazer. Eu disse: o que foi, meu filho? Ele disse: pastor, a pornografia está acabando comigo. Eu estou preso nisso. E eu não tenho motivo para ser assim. Eu não fui criado para ficar preso por isso. E eu disse para ele: a partir desse dia, Deus vai quebrar esse grilhão na sua vida, meu filho. Eu vou impor as mãos em você e vou dizer: você não está aqui para ser preso por esse grilhão. Esse grilhão não faz com que a sua identidade seja isso. Você é filho de Deus, você foi chamado para esse tempo e para essa geração. E eu disse para ele: eu vou te abraçar, cuidar de você, não vou desistir de você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Existe muitos jovens presos, que o que eles mais precisam é de um abraço e dizer: vai, meu filho, os grilhões vão ser quebrados, você pode mais do que isso, isso não vai te prender mais. Em nome de Jesus, homens que estão presos na pornografia vão ser libertos nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, porque eu creio que o nome de Jesus continua fazendo os mesmos milagres. Naquela hora, a oração e o louvor e a adoração de Paulo e Silas tremeram como um terremoto aquele lugar. As prisões foram abaladas. Imediatamente portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Deus quebra primeiro os grilhões para depois abrir as portas. O que acontece é que muitas vezes você não desfruta das portas abertas, porque ainda há grilhões presos que não te deixam andar. Não adianta Deus abrir a porta se você está preso no tronco. O que Deus precisa primeiro é tirar os grilhões das suas pernas, para que você possa andar em direção à porta que vai se abrir. Deus respondeu àquele lugar com um terremoto que abalou não apenas as paredes físicas da prisão, mas as estruturas espirituais que mantinham vidas presas. Isso é o que acontece quando uma célula é governada por uma visão. A célula leva o nome de Jesus para dentro daquele ambiente, para dentro daquela casa.
E ali Jesus começa a libertar pessoas, transformar e abrir caminhos aonde muitas vezes não há mais saída. O texto diz que quando eles começaram a adorar, de repente, e esse de repente de Deus é o mais incrível de tudo. Nós vivemos dias normais, que dias normais podem se tornar dias sobrenaturais. A sua segunda-feira dessa semana pode ser um dia sobrenatural. Essa semana pode ser uma semana marcada por uma experiência com o Espírito Santo que você nunca mais vai esquecer. Talvez essa semana, que para você pode parecer mais uma semana rotineira que você está vivendo, Deus pode fazer dessa semana uma semana de fluir do Espírito por onde você passar. Seja na fila do banco, seja dentro do seu carro sozinho, o Espírito Santo pode fazer isso se tornar real na sua vida. As portas abertas dependem de grilhões quebrados. Quando prisões emocionais quebram, timidez, incapacidade, ansiedade, prisões espirituais como a incredulidade, a frieza espiritual e a mornidão, e prisões familiares como falta de perdão e falta de compreensão. Quando isso se quebra por meio da adoração e do louvor ao Senhor, quando as correntes se soltam, as pessoas são curadas, são impactadas pelo poder da palavra, e o amor por Jesus aumenta mais e mais e mais. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, que haja sobre a sua vida um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de grandes milagres, não só na sua vida, mas na célula que você está participando. Que haja um governo sobre a sua vida, que você seja governado pela visão que Deus deu para essa casa, que essa visão continue para dentro da sua casa, para dentro da sua família e alcance também a sua célula. A libertação não foi apenas física naquele lugar, mas também foi uma libertação espiritual. As correntes não foram somente quebradas fisicamente, mas houve uma libertação espiritual. Jesus continua quebrando as prisões invisíveis do medo, da dúvida, da insegurança, libertando a todos aqueles que estão ao seu redor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ele entra na nossa vida para quebrar os grilhões, a próxima etapa é as portas abertas. E eu tenho certeza que portas se abrirão para um novo tempo dentro da sua vida e dentro da sua história. Atos 16, 27 a 31 vai mostrar que quem é governado por uma visão não deixa de evangelizar, inclusive quando está numa prisão. Paulo diz assim, Atos 16 vai dizer, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos da sua casa. Quando nós somos levados para lugares que muitas vezes são lugares de dificuldade para a nossa vida, aliás, talvez Deus te levou para um lugar onde você trabalha, que você quer sair de lá urgente porque tem alguém te perseguindo lá dentro, ou porque o seu chefe não valoriza o seu trabalho, ou porque você vê outro sendo valorizado, mas você não é valorizado. Deus te levou para aquele lugar ali, porque talvez ali dentro tenha uma pessoa que precisa aceitar Jesus como esse carcereiro. E o que você precisa é dar um testemunho claro e impactante do que Jesus fez na sua história. Quando aquele homem viu que o terremoto aconteceu, que os grilhões quebraram, que as portas se abriram, que todos ali poderiam fugir, ele quis se matar, sabe por quê? Porque naquela época, se um carcereiro deixasse todos os presos fugirem, ele era morto e eles ainda matavam a sua família.
O que acontece é que quando ele percebeu que Paulo disse: ei, não precisa fazer isso contra a sua vida, nós estamos todos aqui, nós não saímos ninguém desse lugar, nós continuamos aqui. Deixa eu te falar uma coisa, existem pessoas próximas de você, que talvez você não sabe, mas elas estão presas por grilhões tão fortes, que até mesmo pensar em suicídio elas estão pensando. Gente que está sendo amargurada pela pressão do mundo, por comparações que o mundo faz com que ela tenha que ser como o outro. Ela está procurando alguém para dizer para ela: não faça isso. Nós estamos todos juntos aqui. O que Deus espera de nós é que nós sejamos aqueles que possamos evangelizar aqueles que estão perdidos. Muitas pessoas no mundo estão aí dizendo, de uma certa forma, o seguinte: por favor, traz Jesus para mim, fala de Jesus para mim, eu não aguento mais ficar longe dele, fala de Jesus para mim. E muitos cristãos estão olhando, pensando: eu já fui salvo, eu já fui alcançado, isso não é um trabalho para mim. Deixa eu te falar, Deus te chamou e colocou um governo, uma visão na sua vida, para que você seja a voz profética nesse tempo. Existem pessoas próximas a você, que estão presas pelos grilhões das trevas, estão presas pelo sistema do mundo, que se comparam todo dia umas com as outras, estão presas na inveja, estão presas no ciúme, estão presas na rejeição, e o que elas precisam é somente de uma palavra: não faça isso, eu estou aqui. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Pastor, eu já falo de Jesus para tanta gente, mas as pessoas não querem não. Eu já escutei isso algumas vezes, mas a verdade muitas vezes é que nós perdemos o discernimento do que é falar de Jesus. Muitas vezes achamos que falar de Jesus é chegar de qualquer maneira, mas não. Talvez uma ação sua de um cuidado, de um abraço, de uma chamada para ir para a célula, é o suficiente para ela ser alcançada. Talvez você precisa ser luz em lugares que muitas vezes não tem luz. As pessoas estão procurando, elas estão procurando alguém para ser referência delas. Jovens estão procurando referência, e que eles possam achar referências dentro da igreja, que eles olhem para os seus pais e digam: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como o meu pastor, eu quero ter a visão que o meu pastor tem. Quando nós ouvimos isso muda a nossa história. Final do ano agora, eu tive uma experiência marcante para mim. 24 de dezembro, véspera de Natal, estava com meu filho, fui trocar a fralda dele, e ele é todo acelerado. E aí, ele querendo andar logo: vai pai. Aí daqui a pouco ele olha para mim e diz assim: papai, eu quero te falar uma coisa. Aí eu digo: o que você quer me falar? Ele diz: papai, você é o maior presente que Jesus me deu. Eu parei, pensei e falei: eu não preciso de mais nada. O que eu preciso é cuidar dele. Olha para o teu filho dentro de casa. Olha se o teu filho está vendo expressão de Cristo. Se ele olha para você e diz: você é meu herói, você é aquele que pode me levar para mais perto de Jesus. O que as pessoas aí fora estão procurando é alguém que possa mostrar a luz para elas. O texto de Atos 16, 29 diz que Paulo, o carcereiro, pediu luz e entrou correndo trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ao ver as portas abertas, o carcereiro quis tirar sua própria vida, mas a intervenção de Paulo os levou para uma nova esperança. Aquele homem teve uma experiência que ele nunca mais iria esquecer. Deus colocou Paulo e Silas naquele lugar para dar uma oportunidade para aquele homem. Deus, nessa semana, vai te dar uma oportunidade grandiosa de falar de Jesus para alguém, para que o governo de Deus seja visto, que a visão governe você.
Pai, em nome de Jesus, eu quero parar essa mensagem aqui agora, antes de continuar para fazer essa oração. Senhor, durante essa semana, que os meus irmãos tenham uma experiência sobrenatural para falar de Jesus para alguém, para chamar eles para irem para uma célula, para chamarem para vir para um culto. Pai, em nome de Jesus, seja na fila do banco, na fila do mercado, coloque alguém para que eles possam ver a oportunidade brilhar nos seus olhos, porque oportunidades só acontecem muitas vezes uma única vez na vida. O apóstolo Paulo aproveitou aquela oportunidade para gerar mais uma pessoa para Jesus. E quem governa a visão, é governado pela visão, prioriza a família. Então quem é governado vê grilhões quebrar. Quem é governado evangeliza. Quem é governado por uma visão prioriza a família. O texto diz de Atos 16, 32 e 33 que pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida ele e todos os seus foram batizados. Quem é governado por uma visão, não só leva o evangelho até as pessoas, mas mais do que isso, deixa as pessoas curarem as suas próprias feridas. O apóstolo Paulo pregou o evangelho para o carcereiro aceitou a Cristo, mudou de vida e na mesma hora disse: Paulo, vem aqui você e Silas para fora, que eu quero passar e curar as suas feridas, eu quero lavar as feridas que você tem. Talvez a pessoa que está esperando o evangelho chegar até ela, por meio da sua vida, vai ser a pessoa que amanhã vai lavar as suas feridas, vai cuidar das suas dores, vai cuidar de você e da sua casa. Um dia você prega para ela, no outro dia ela lava as suas dores, porque a vida é assim. Um dia você dá a mão para levantar, e outro dia você que está caído e o outro vai lá te levantar. Deus faz isso conosco, para nos fazer entender que nós não somos nada e precisamos sempre uns dos outros. Então Paulo pregou para aquele homem, ele lavou as feridas dele, e em seguida todos ali foram batizados. Agora fique imaginando comigo, uma célula que tinha 2 na prisão, olha só, saiu da prisão, pregou o evangelho, o carcereiro aceitou a Cristo, a casa dele aceitou a Cristo, as suas feridas, a ferida de Paulo e Silas foram lavadas, e depois eles foram batizados. Eu quero dizer para você nessa noite, que em nome de Jesus, os batismos dessa casa vão aumentar muitas e muitas vezes. Batismos vão começar a acontecer com frequência, porque as células vão começar a produzir novos cristãos, novas pessoas se convertendo, novas pessoas sendo libertas, novas pessoas experimentando a vida com Jesus, pessoas que vão se decidir por Jesus e serão batizadas. No mesmo dia, não só o carcereiro, mas toda a sua família foi batizada, porque a família é o primeiro campo da missão. Quando Paulo e Silas anunciaram a palavra, toda a casa do carcereiro foi tocada e decidiram se batizar. Uma célula que é governada por uma visão, ela não só ajuda a curar feridas emocionais, espirituais, relacionais dentro das famílias, mas elas promovem um ambiente de cuidado e de amor. O compromisso do nosso Senhor envolve toda a família. Então não desista daqueles da sua família que ainda não foram alcançados pelo amor de Jesus. Uma célula que é governada pela visão não apenas alcança indivíduos, mas trabalha para que toda a família seja envolvida num compromisso com Cristo, experimentando juntos uma nova vida. Estou partindo para a parte final da mensagem, dizendo que aqueles que são governados por uma visão, eles celebram em comunhão. Atos 16, 34 diz: então
os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos os de sua casa, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Uma célula que é governada pela visão, um líder que é governado por uma visão, um pai de família que é governado por uma visão, ele se coloca num lugar de gerar relacionamentos novos, tempo de comunhão, tempo de cuidado, tempo de amor, tempo de ser ministrado pelo Senhor. O carcereiro levou Paulo e Silas para dentro da sua casa e serviu-lhes uma refeição. Uma célula que é apaixonada por Jesus valoriza o tempo de comunhão. Ela fortalece laços entre as famílias, entre os irmãos, permite que a fé seja compartilhada em um ambiente de amor e de cuidado. Hoje é normal as famílias comerem com celulares todos em cima da mesa, mas nós não somos qualquer família, nós sabemos o limite das coisas. Lá em casa nós colocamos esse limite. O celular não é bem-vindo na mesa, porque celular na mesa é um problema sério, porque não tem prato para celular. Ali é lugar de comunhão, de relacionamento. Eu não estou dizendo que alguém que trabalha e que precisa disso, mas o que eu estou dizendo é que tem hora que passa dos limites. Nós perdemos a oportunidade de nos relacionar por conta de ficarmos olhando para a tela o tempo todo. Deus quer gerar em nós e gerar nas células dessa casa, nas famílias dessa casa, um tempo de um relacionamento puro, saudável, um tempo de um relacionamento de comunhão que vai gerar grandes experiências e grandes amizades. Talvez você está dentro dessa igreja e você está pensando, vou chamar um irmão para ir na minha casa, e talvez você pense sempre nos mesmos. Por que não pensar naquele que talvez nunca foi chegar na sua casa para comer com você? Aquele que muitas vezes está aqui dentro, você vê no culto, mas você nunca chegou para chamar para tomar um café com ele. Alguém que é governado pela visão, olha para as pessoas com um olhar de carinho, de amor, e entende que muitas vezes o que elas precisam é de uma mesa, de um lugar de unidade, onde as diferenças são deixadas de lado, e todos se reúnem como uma família em Cristo. Após Paulo estar preso naquela cadeia, naquela prisão, de ver grilhões se quebrarem, de ver um carcereiro ser alcançado pelo Evangelho, de ver as suas feridas serem saradas, serem lavadas, depois de ver batismos, o que Paulo viu foi uma célula saudável dentro daquela casa, da casa daquele carcereiro. A partir daquele momento, naquela família, tinha uma família posicionada por uma visão, que governava a vida de um apóstolo e de um discípulo. Eu amo quando eu olho a Bíblia e percebo que Deus não deixou nada escrito por um acaso. Uma célula que gera compaixão pelos outros, que deseja comunhão, que transforma vidas, que reconhece a alegria de Cristo, que a alegria não vem de finanças, que a alegria não vem de posses, de coisas materiais, mas que a alegria vem da salvação em Cristo Jesus, de compartilhar e ser generoso com o seu irmão, de abençoar o seu irmão, de cuidar dele. Você não sabe o quanto que você carrega de Deus, por isso você muitas vezes quer se comparar com os outros, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus te deu a porção que você precisa para o dia de hoje, e essa porção é necessária para você. Deus usa uns de uma forma e usa outros de outra forma, e nessa noite Deus está dizendo que eu te entreguei, tá bom, é isso que eu tenho que te entregar, mas me busca mais que eu vou te dar mais. Alguém governado pela visão, transmite paixão, amor de Deus, gosta de cuidar de gente, de amar pessoas. Isso tudo é um reflexo do amor de Deus na terra. Um lugar de tanto ódio, de tanto sofrimento, de tanta dor. A igreja tem sido posicionada como voz de Deus. A igreja batista da cidade aqui em Afonso Cláudio está posicionada
para receber mais vidas, para trazer mais pessoas para Jesus, para ver mais batismos, para ter festas das células como nunca teve, ainda mais alegres, ainda mais de celebração, um tempo de avivamento e de fogo do Espírito no coração e dentro de cada lar, de cada casa. Quando alguém governado pela visão adora, correntes são quebradas. Quando evangeliza, destinos são transformados. E acima de tudo isso, quando prioriza a família e celebra a comunhão, a graça de Deus é multiplicada. Paulo e Silas estavam na prisão, mas entendiam que a visão que eles tinham de Jesus era muito maior do que aquela cela, do que aquele tronco, do que aquele lugar escuro. Um lugar que era para eles murmurarem, eles fizeram um lugar de adoração. Quando as nossas células, quando a nossa casa, quando a nossa vida entender que o céu manifesta na terra e que o mundo pode ser alcançado, nós percebemos que independente do lugar onde estamos, nós vamos continuar adorando o Senhor. Vamos clamar por salvação daqueles que estão perdidos, daqueles que estão próximos a nós, a nossa família, o nosso vizinho, porque nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus continua agindo no meio da igreja. Quero te pedir para se colocar de pé nessa noite. Ontem à noite, eu ministrei aqui falando que haveria uma colheita abundante sobre essa casa. Uma colheita que iria misturar plantio, colheita, ia misturar o tempo de regar com o tempo de cegar. Um tempo onde vocês viveriam um novo tempo, uma nova estação, depois dessa conferência da visão. Eu entendo que essa colheita está chegando. Eu entendo que essa colheita vai alcançar a sua casa, a sua célula, vai alcançar a sua vida. E você não vai ser mais governado pelas suas emoções. Você não vai ser mais governado por aquilo que você pensa sobre você, porque você não é o que o mundo diz que você é. O mundo pode te desprezar, o mundo pode não olhar com o olhar que você desejava, mas o próprio Deus te chamou para esse tempo, para ser uma voz usada nesse lugar. Então, nesse tempo de plantio, o mensageiro vai sair para entregar a mensagem, porque a mensagem da cruz é mais importante que o mensageiro que a entrega. Mas mais do que isso, esse mensageiro que sai para entregar a mensagem, ele tem uma visão que o governa, e essa visão governa cada um dos seus passos. Ele não sai nem para a direita, nem para a esquerda, ele sempre está obediente àquilo que Deus está falando com ele. O apóstolo Paulo entendeu que por mais que ele sofresse, por mais que ele fosse espancado, por mais que ele fosse injuriado, por mais que zombassem da fé dele, era necessário ele entrar naquela prisão e começar à meia-noite a adorar o nome do Senhor e engrandecer o nome daquele que vive e reina eternamente, porque ali dentro tinha uma alma, alguém que precisava ser alcançado, e a sua família também precisava ser alcançado. Essa noite é uma noite de quebra de grilhões, é uma noite de portas abertas, é uma noite de posicionamento para um novo tempo, porque para onde Deus vai levar vocês, não vai ter tempo para olhar para trás, não vai dar tempo de ficar pensando no que deu certo e no que deu errado. No que deu errado a gente acerta, no que dá certo a gente prossegue, porque o crente é feito de glória em glória, cresce, é transformado, é impactado, é curado, vive milagres, celebra o milagre do outro, tem comunhão, multiplica, planta, colhe, mas não para. Ele não para olhar para trás, para ver os seus defeitos, mas ele continua firme, avançando, olhando para frente, firmemente, pois olhai para Jesus e nada mais, igreja, para Jesus e nada mais. Tudo
passado ficou para trás. Há um novo tempo chegando na Igreja Batista da cidade. Batismos vão acontecer aqui, milagres vão acontecer aqui, câncer vão ser curados aqui, pessoas serão curadas de câncer nessa casa, pessoas serão impactadas por um testemunho novo. Há um óleo novo, uma unção nova, um tempo novo. O céu está aberto nesse lugar nessa noite. E se você quer se posicionar, você homem quer quebrar os seus grilhões, você mulher quer deixar para trás a ansiedade, a depressão, Deus está chamando você para esse tempo, e você vai se posicionar para o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua história. Jesus está voltando, está te preparando para esse lugar. Enquanto nós louvamos o Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente para orarmos pela sua vida e para que grilhões se quebrem nessa noite, em nome de Jesus.